Castelo Interior, Santa Teresa de Jesus. Sétimas Moradas, capítulo 2. Prossegue no mesmo. Diz a diferença que há entre união espiritual e matrimônio espiritual. Declara-o com delicadas comparações. Vamos agora tratar do divino e espiritual matrimônio, embora essa grande graça não se concretize em sua perfeição enquanto vivermos, pois, se nos afastarmos de Deus, perderemos um bem tão grandioso. A primeira vez que Deus concede essa graça, Sua Majestade deseja se mostrar à alma por uma visão imaginária de sua sacratíssima humanidade, para que a alma compreenda bem e não ignore o dom soberano que está recebendo. A outras pessoas, ele pode aparecer de outra forma. No caso da alma de quem falamos, o Senhor lhe apareceu, logo após comungar, em uma forma de grande resplendor, beleza e majestade, como depois de ressuscitado. Ele lhe disse que era tempo de ela considerar as coisas dele como suas, e que ele cuidaria das coisas dela, além de outras palavras que são mais para serem sentidas do que explicadas. Pode parecer que isso não seja novidade, pois outras vezes o Senhor já havia se manifestado a essa alma de modo semelhante. No entanto, foi algo tão diferente que a deixou profundamente aturdida e espantada. Primeiro, pela intensidade dessa visão. Segundo, pelas palavras que lhe foram ditas. E também porque, no interior de sua alma, onde essa visão se manifestou, não tinha experimentado outras visões além da anterior. Percebi então que há uma enorme diferença entre todas as visões passadas e as desta morada. Assim como há uma diferença imensa entre o desposório espiritual e o matrimônio espiritual, semelhante à diferença entre dois noivos e aqueles que já não podem mais se separar. Já mencionei que, embora utilizemos essas comparações porque não há outras mais adequadas, entenda-se que aqui não há mais memória do corpo, como se a alma já não estivesse nele, mas apenas do espírito. No matrimônio espiritual, menos ainda, pois essa união secreta ocorre no centro mais profundo da alma, onde, acredito, habita o próprio Deus. E, ao que parece, não é necessário porta para entrar. Digo que não é necessária porta, pois, em tudo o que foi dito até agora, parece que ocorre por meio dos sentidos e das faculdades da alma, e a manifestação da humanidade do Senhor deve ser assim. No entanto, o que acontece na união do matrimônio espiritual é muito diferente. O Senhor se manifesta neste centro da alma, não por uma visão imaginária, mas intelectual, ainda que mais sutil que as mencionadas anteriormente, como quando apareceu aos apóstolos, sem passar pela porta dizendo-lhes Pax Vobis. É um segredo tão grande e uma graça tão elevada o que Deus comunica à alma naquele instante, e o deleite imenso que a alma experimenta é tão sublime que não sei a que poderia compará-lo. Parece que o Senhor deseja, por aquele breve momento, revelar à alma a glória que há no céu, de uma forma mais elevada que qualquer outra visão ou prazer espiritual. Pode-se dizer apenas que, tanto quanto se pode entender a alma, ou melhor, o espírito dessa alma, torna-se uma só coisa com Deus. E como ele também é espírito, Sua Majestade quis demonstrar o amor que tem por nós, dando a algumas pessoas a compreensão da profundidade desse amor, para que louvemos sua grandeza. Ele deseja unir-se à criatura de tal maneira que, assim como os que já não podem se separar, ele também não quer se afastar dela. O desposório espiritual é diferente, pois muitas vezes há separação. A união também é distinta, porque, embora a união seja o encontro de duas coisas em uma só, elas podem se separar e voltar ao estado anterior. Vemos, com frequência, que essa graça do Senhor é breve e a alma fica sem aquela companhia, digo, de forma que possa perceber. Já nesta outra graça do Senhor, não. A alma permanece sempre com Deus naquele centro. Podemos dizer que a união é como se duas velas de cera fossem unidas de tal forma que toda a luz se tornasse uma só, ou como se o pavio, a luz e a cera se tornassem um só. Contudo, depois é possível separar as velas, e elas voltam a ser duas, com seus respectivos pavios e ceras. Aqui é como se a água caísse do céu em um rio ou uma fonte. Tudo se torna água, e não se pode mais separar a água do rio daquela que caiu do céu. Ou, se um pequeno riacho deságua no mar, não há meio de separá-los. Ou ainda como se em um aposento houvesse duas janelas por onde entra muita luz. Embora a luz entre dividida, ela se torna uma só luz. Talvez seja isso que disse São Paulo: aquele que se une a Deus faz-se um espírito com ele, referindo-se a este soberano matrimônio, que pressupõe que Sua Majestade já tenha unido a alma a si. E também disse: mihi vivere Christus est, mori lucrum.
Assim me parece que a alma pode dizer aqui, pois é onde aquela pequena borboleta de que falamos morre, e com um grandíssimo gozo, porque sua vida já é Cristo. Isso se entende melhor com o passar do tempo pelos efeitos, pois fica claro, por meio de secretas aspirações, que é Deus quem dá vida à nossa alma. Muitas vezes essas aspirações são tão intensas que de maneira alguma se pode duvidar delas, porque a alma sente claramente, embora não saiba expressá-las em palavras. No entanto, esse sentimento é tão profundo que por vezes produz palavras afetuosas, como se a alma não pudesse deixar de exclamar: "Ó vida da minha vida, sustento que me sustentas", ou outras expressões semelhantes. Parece que, daquele peito divino, onde Deus parece estar sustentando continuamente a alma, emanam veios de leite que confortam a todos dentro do castelo interior. O Senhor parece querer que, de algum modo, aqueles que servem a alma também participem do grande gozo que ela experimenta. Dessa fonte poderosa, onde a pequena fonte da alma é absorvida, fluem por vezes jatos de água que sustentam aqueles que no mundo físico devem servir a esses dois desposados. E assim como uma pessoa distraída sentiria a água se fosse repentinamente banhada por ela, e não poderia deixar de percebê-la da mesma forma, e com ainda mais certeza, se compreendem essas operações que descrevo. Pois, assim como um grande jato de água não poderia surgir sem ter uma fonte, como já disse, entende-se claramente que há no interior da alma alguém que lança essas setas e dá vida a essa vida. Há um sol que envia uma grande luz do interior da alma às suas faculdades. Ela, como já disse, não se move daquele centro, nem perde a paz, pois o mesmo Senhor que deu paz aos apóstolos quando estavam reunidos, pode conceder essa paz a ela também. Tenho-me lembrado de que esta saudação do Senhor devia ser muito mais do que parece, assim como dizer à gloriosa Madalena que fosse em paz. As palavras do Senhor são em nós como obras feitas. De tal modo deviam operar naquelas almas já dispostas, que apartariam delas tudo o que é corpóreo, deixando-as como puro espírito, para que pudessem se unir nessa união celestial com o espírito incriado. Pois é muito certo que, ao nos esvaziarmos de tudo o que é criatura, desapegando-nos dela por amor a Deus, o próprio Senhor há de nos encher de si mesmo. Assim, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, orou uma vez por seus apóstolos, não sei ao certo onde, ele pediu que fossem uma só coisa com o Pai e com ele, assim como Jesus Cristo está no Pai e o Pai está nele. Não sei que maior amor pode existir do que esse. E aqui todos nós estamos incluídos, pois Sua Majestade disse: "Não rogo apenas por eles, mas também por todos aqueles que hão de crer em mim." E ainda afirmou: "Eu estou neles." Ó, valha-me Deus, que palavras tão verdadeiras e como as compreende a alma que nesta oração as vê por si mesma. E como todos nós as entenderíamos, se não fosse por nossa própria culpa, porque as palavras de Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, não podem falhar. Mas como não nos dispomos a nos afastar de tudo o que pode embaraçar esta luz, acabamos por não nos ver neste espelho que contemplamos, onde está esculpida a nossa imagem. Voltando ao que dizíamos, quando o Senhor coloca a alma nesta sua morada, que é o centro da própria alma, é como dizem que o céu empíreo, onde está nosso Senhor, não se move como os demais céus. Da mesma forma, ao entrar aqui, a alma já não experimenta os movimentos comuns das potências e da imaginação, que costumavam perturbá-la e tirar-lhe a paz. Parece que estou dizendo que, ao chegar a este estado, em que Deus lhe concede essa graça, a alma está garantida na sua salvação e nunca mais cairá. Não digo tal. Sempre que trato disso, dizendo que parece que a alma está segura, entenda-se que isso ocorre enquanto a divina majestade a sustenta com sua mão e a alma não o ofende. Pelo menos sei com certeza que, mesmo estando nesse estado e permanecendo assim por anos, a alma não se considera segura. Pelo contrário, ela anda com muito mais temor de cometer qualquer pequena ofensa a Deus e tem um desejo ainda maior de servi-lo, como será explicado mais adiante. Além disso, sente constante pena e confusão por ver o pouco que pode fazer e o muito que está obrigada a fazer. Isso não é uma pequena cruz, mas uma grande penitência, pois quanto mais essa alma deseja fazer penitência, mais prazer ela encontra nisso. A verdadeira penitência para essa alma ocorre quando Deus lhe retira a saúde e as forças para que ela possa realizá-la. Embora em outro momento eu tenha mencionado a grande dor que isso lhe causa, aqui essa dor é ainda maior. Tudo isso vem da raiz onde a alma está plantada.
Assim como uma árvore junto a correntes de água é mais viçosa e dá mais frutos, não devemos nos surpreender com os desejos dessa alma, uma vez que o verdadeiro espírito dela está unido à água celestial de que falamos. Voltando ao que dizia, não se deve entender que as potências, os sentidos e as paixões estão sempre em paz. A alma, sim. Contudo, nessas moradas ainda há momentos de guerra, de trabalhos e fadigas, mas esses não perturbam a paz da alma, que permanece firme em sua posição. Isso é o normal. Esse centro da nossa alma, ou esse espírito, é algo tão difícil de explicar, e até mesmo de acreditar, que, por não conseguir me expressar bem, temo que vocês, irmãs, possam sentir a tentação de não acreditar no que digo. Afinal, dizer que há trabalhos e sofrimentos, mas que a alma permanece em paz, é algo realmente difícil de compreender. Quero oferecer uma ou duas comparações, esperando em Deus que elas possam explicar o que tento dizer. Se não for assim, ao menos sei que sou verdadeira no que digo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.